Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre contingência. Eu vou passar algumas informações um pouco diferente do que a maioria das pessoas está passando aí na internet. Porque o que funcionava há mais ou menos 2 anos atrás não está funcionando mais atualmente. Meu nome é Rainer, sou gestor de tráfego e vamos então falar sobre contingência. Bem, então o que é contingência aí se tratando nas plataformas de anúncio, nos anúncios, tá? Bem, contingência nada mais é do que você ter um plano B, tá? Se você tiver algum tipo de problema, se você tiver um tipo de bloqueio ou perder algum perfil, tá? Você vai ter uma estrutura extra para continuar a fazer os anúncios, tá bom? Bem, então quem precisa de contingência, tá? Então eu coloquei aqui, ó, todos os anunciantes ou quem futuramente pretende anunciar, tá? Eu quando estava fazendo aqui essa apresentação, tá? Eu tinha posto aqui primeiro, né, todos os anunciantes, ou seja, todas as pessoas que anunciam na internet, tá, precisam ter contingência, né? Só que aí, como que eu sempre gosto de trazer, né, um pouquinho a mais, tá? Eu me lembrei também que é importante a gente salientar que quem futuramente pretende anunciar também precisa de contingência. Por quê? Tá? Porque você pode tomar bloqueios no Facebook sem mesmo fazer anúncios. Eu não sei se você sabia disso. Tá? Então, necessariamente, você não precisa fazer anúncios para tomar um bloqueio no Facebook. Tá? Então, vamos lá, deixa eu explicar isso aí um pouquinho. No momento que você cria um perfil no Facebook, né, você tem ali seu perfil, criou a sua página e tudo mais, você acaba já criando ali uma conta de anúncios pessoal. Muitas vezes as pessoas fazem o quê? Elas pegam aquela conta de anúncios pessoal, tá? E adicionam ali, geram um boleto, por exemplo, adicionam ali uma forma de pagamento, né? Ou adicionam ali um cartão de crédito, tá? E não fazem anúncios, tá? Você pode tomar um bloqueio dessa conta de anúncios. E aí você não consegue mais criar BMs, não consegue mais dar sequência, né, na sua estrutura dentro do Facebook, tá bom? E outro exemplo que acontece seguido é o Facebook solicita uma verificação do seu perfil, tá? E aí ele envia uma notificação para você, para verificar o seu perfil. Só que aí, o que é essa verificação? O Facebook quer que você confirme alguns dados e envie a sua documentação para a Meta, né, para o Facebook, para validar que você realmente é você. E aí você tem 30 dias para fazer isso. E muitas vezes as pessoas não veem essa notificação, tá? Elas não se dão conta dessa notificação e acaba deixando assim mesmo, tá? Aí o que acontece? Passa os 30 dias, o Facebook vai bloquear o seu perfil para fazer anúncios. Tá? Então são 2 casos bem interessantes que você pode perder seu direito de fazer anúncios, vamos falar assim, tá? Mesmo sem você anunciar. Tá? Então tome bastante cuidado nesses 2 itens aí, nesses 2 exemplos que eu passei para você. Tá? Então isso são 2 exemplos clássicos para anunciantes, para futuros anunciantes, né? E os anunciantes, ou seja, todas as empresas, né, que fazem algum tipo de impulsionamento, seja no Facebook, seja no Instagram, precisam ter contingência, porque uma coisa é certa, mais cedo ou mais tarde, vocês vão ter problemas com suas contas de anúncio, tá? Vocês vão ter conta bloqueada, perfil restrito, isso é certo. E aí vocês correm o risco de perder o ativo de vocês, tá? Daqui a pouco de perder uma página com milhares de seguidores, enfim, tá bom? Então, fique muito atento aí a essa questão dessa contingência, tá? Eu vou passar mais algumas dicas, tá? Bem importantes no final do nosso vídeo, tá? Que é sobre as formas de pagamento, tá? Já que eu falei lá no início, lá a questão ali de você adicionar uma forma de pagamento no seu perfil e não utilizar, tá? Eu vou dar mais algumas outras dicas importantes lá no final do vídeo, tá? Eu vou deixar lá para o final para não, tá? Para a gente continuar aqui na nossa linha de raciocínio. Vamos lá então, seguindo aqui, níveis de contingência e bloqueios. Então vocês precisam entender um pouco das políticas do Facebook, tá? Então eu vou deixar aqui um vídeo aqui abaixo, aqui na descrição, né, que eu explico um pouco mais sobre as políticas do Facebook, para ver se você pode anunciar o seu produto dentro do Facebook ou se você tem que tomar muito cuidado para anunciar o seu produto dentro do Facebook, porque nem tudo pode ser anunciado, tá? Então,
Se você está anunciando, quer vender alguma coisa que não pode ser anunciado, que é o que a gente chama de, por exemplo, de nicho black, tá? É importante que você tenha um nível de contingência um pouco mais elevado. A gente vai falar sobre isso. Tá? Eu vou dar algum exemplo. Por exemplo, nicho de emagrecimento. Tá? Então, clínicas de estética. Clínicas de estética precisam ter um nível de contingência bem avançado, tá bom? Então, tem os níveis de contingência e tem os níveis de bloqueio. Então, como é que funciona? Por exemplo, muitas vezes você pode ter ali então, uma restrição só do seu perfil, que é aquele caso lá que eu já falei da identidade. Tá? No Facebook vai solicitar que você faça uma verificação, ele vai bloquear, você está fazendo um anúncio, ele vai bloquear, por exemplo, o seu perfil. Tá? Muitas vezes é só ir lá e confirmar a identidade que ele vai liberar novamente o seu perfil. Aí seu perfil fica lá como perfil restrito. E aí ele dá as informações do que você precisa fazer. Muitas vezes os casos é confirmar a sua identidade ou habilitar a autenticação de 2 fatores, tá bom? Outra coisa é bloqueio na conta de anúncios. Então, você tem ali o seu perfil bloqueado, tá? Você não vai conseguir mais fazer anúncios, tá bom? Mas se você, por exemplo, tem ali uma conta de anúncios bloqueada e você tiver mais contas, você consegue dar sequência. Você tenta recuperar aquela conta, tá? Muitas vezes através do suporte, ou muitas vezes só solicitando uma análise você consegue recuperar a sua conta, ou simplesmente se o Facebook não liberar mais a sua conta, você utiliza uma outra conta de backup que está dentro da sua contingência. Você pode também ter um nível de restrição da sua página. E a página é uma questão bem interessante. Teve no ano de 2021, final de 2021 até meados de 2022, tá? O Facebook fez uma varredura muito forte em páginas, tá? Eu mesmo acabei perdendo várias páginas, tá? Eu costumo utilizar páginas somente para anunciar, né? E algumas páginas com publicações orgânicas. Eu vou falar mais sobre isso aí também. Então, várias páginas que eu estava utilizando para anunciar simplesmente foram restritas e eu não consegui mais recuperar, tá? Mas aí eu tinha outras páginas de backup para a gente continuar a fazer os anúncios. Eu vou falar um pouco mais sobre isso aí. Então, tem o nível de bloqueio somente da sua página. E aí tem a BM, tá? Que é o Business Manager. Muitas vezes, quando você é bloqueado pelo BM, é porque você já teve problemas com o perfil, já teve problemas em várias contas de anúncio, provavelmente já teve problema com a sua página e acaba bloqueando ali o seu BM, tá? O seu Business Manager. E aí acaba bloqueando todo o seu perfil, as contas e a página, acaba bloqueando tudo. Inclusive você daí não consegue mais nem remover a sua página de dentro do BM, se você não tiver um outro administrador. Então, muitas vezes você pode ficar com a sua página restrita, sua página está ok, mas ela está dentro de um BM que está restrito, e aí você não consegue mais remover aquela página de dentro do seu BM. E aí vai começar a ficar confuso para você fazer os seus anúncios. Ok? Então tem o Business Manager, e aí também tem alguns níveis um pouco mais pesados, tá? Que às vezes até o seu computador pode estar restrito. O Facebook ele é muito inteligente, tá? Então ele sabe que computador você está utilizando, porque cada computador tem alguns números, tá, de série, e o Facebook sabe qual computador está sendo utilizado para fazer os anúncios, tá? E aí muitas vezes ele bloqueia exatamente o computador. E aí você tem que utilizar emuladores e tudo mais. Então não é bom chegar nesse ponto. Existem alguns casos de que você já teve muitos problemas, tá, que ele acaba bloqueando o seu computador. E aí, se você tenta ainda utilizar emuladores, algumas coisas nesse sentido assim, acaba bloqueando o seu IP, tá? Esse é um nível já bem mais hardcore, digamos assim, tá? Se você tiver o seu IP bloqueado, é porque você já teve muitos problemas dentro do Facebook. Isso não costuma acontecer, né, com empresas, por exemplo. Isso costuma acontecer mais com afiliados, com quem vende dropship, né, ou realmente quem trabalha com nicho black. Esses dois últimos aqui, tá, são bloqueios mais pesados, digamos assim. Dando sequência aqui, tá? Contingência de página. Bem, isso é muito importante aqui. Eu diria que contingência de página para alguns nichos é obrigatório, tá? Então, como eu já falei, para clínicas de estética, para afiliados, para quem trabalha com dropshipping, para quem trabalha com qualquer
tipo de emagrecimento, esse tipo de coisa. Quem vende produtos encapsulados, tá? Não encapsulados naturais, encapsulados de perda de peso, tá? Então, o que acontece? Como eu costumo fazer? Então, assim, utilize uma página para fazer publicações orgânicas e uma página para fazer os anúncios de conversão. Ou seja, você deve ter duas páginas. Uma você faz lá suas publicações, tá? As suas interações com os clientes e tudo mais. E você tem uma página com praticamente o mesmo nome, que você tem a sua página oficial, e você utiliza somente essa página para fazer os anúncios. Principalmente os anúncios de conversão, ou seja, anúncios para venda ou até anúncios muitas vezes para as pessoas chamarem no WhatsApp, tá? Dependendo do nicho, né? Qual é o seu nicho. Por exemplo, nesse nicho que eu falei agora há pouco de estética e emagrecimento, eu não faria nenhum tipo de anúncios na página orgânica, tá? Na página que você tem suas publicações. Eu utilizaria sempre uma página somente para fazer os anúncios. Você tem que ter muito cuidado com esse tipo de nicho aí de mercado. Então, basta aí você fazer a sua avaliação, tá? Assista o vídeo que eu falo lá das políticas, veja como você encaixa o seu produto dentro das políticas de anúncio do Facebook e aí você pode avaliar se você precisa de uma página só para fazer anúncios ou se você pode anunciar, né, com a sua página mesmo, tá bom? Aqui então, tá? Sobre aquilo que eu falei lá no início, né? O que funcionava há 2 anos atrás não está mais funcionando hoje, tá? Então, por exemplo, assim, o que se vê muito, tá? Nos treinamentos, aí na internet, qual é o método que o pessoal usa de contingência? É o compartilhamento de ativos, tá? Ou seja, você tem lá 2 BMs, tá? Cria um BM, cria os ativos num BM e utiliza o outro BM lá como parceiro, né? Ou você inclui aquele BM um BM backup num BM matriz, digamos assim, para fazer os anúncios, tá? Aí você, por exemplo, tem um bloqueio lá no seu BM de backup, tá? E aí o seu BM principal continua intacto, ok? Só que isso é o que se fala muito, se ensina muito, né, na teoria. Só que na prática não funciona muito bem assim, tá bom? Então, olha só, o compartilhamento de ativos pode não ser a melhor opção. Por quê? Dentro das políticas do Facebook tem ali os padrões da comunidade, tá? Ou seja, redes ou associações em violação. Então, os anunciantes não devem gerenciar ativos de negócios que estejam ligados a outros ativos abusivos ou que apresentem comportamentos semelhantes a ativos de negócios que já removemos. Ou seja, o que eu mais vejo, o que eu mais escuto nos grupos é: hoje o Facebook fez uma limpa e eu perdi todos os meus BMs, perdi todos os meus perfis, né? Estava com 10 clientes com campanha, agora não consigo mais acessar nenhum cliente, e aí os caras ficam apavorados. Por quê? Porque o Facebook é muito inteligente, tá? Então o algoritmo lá do Facebook é muito inteligente, então ele sabe, ele liga os pontos, tá? Ou seja, se você tem o seu perfil, tá? Tem ativos de um gerenciador de negócios, tá? E aí você acaba compartilhando esse gerenciador com outros gerenciadores, o Facebook vai fazer a conta que tem uma pessoa por trás que está ligado em tudo aquilo ali, tá? Então, ele acaba, quando ele começa a derrubar toda a cadeia. Então, você tem, por exemplo, um problema, tá? Você teve um problema no seu perfil, e aí o seu perfil está dentro de mais 10 BMs. O Facebook vai derrubar aqueles 10 BMs. Nem que os outros BMs não tenham nada a ver, mas o problema, qual é? O problema é o seu perfil. E aí até que você consegue liberar tudo isso, é muito trabalho, tá? Então, o Facebook faz essas ligações, tá? Então, ele entende muito bem, ele vai ligar que aquela pessoa, tá, fez tudo isso no mesmo computador, no mesmo IP, tá, na mesma cidade, está interligado em todas essas campanhas de anúncio, é a mesma pessoa que acaba fazendo os anúncios de outras empresas, enfim, ele faz essas ligações, aí chega um momento que ele começa a derrubar tudo, porque uma empresa ali violou algum tipo de política e ele aplica isso a todas as outras que aquele perfil está veiculado, tá? Então, essa questão de compartilhamento de ativos é muito perigoso, eu não recomendo, por isso eu estou apresentando um outro modelo de contingência aqui que tem funcionado muito bem, tá bom?
Vamos lá, seguindo aqui então, ó. Qual é o modelo de contingência que eu estou apresentando aqui para vocês e que tem funcionado muito bem, tá? É sem compartilhamento de ativos, tá? Vamos lá então. Vamos pegar aqui o BM1, tá? Se você não sabe o que é um BM, se você não sabe o que é um gerenciador, tá? Eu vou deixar vários vídeos. Tudo que eu estou falando aqui tem vídeo explicando. Então, tem vídeo falando sobre políticas, tá? Sobre blindar perfis, né? Sobre a autenticação de 2 fatores. Todos esses vídeos eu vou deixar aqui na descrição, que são todos os materiais complementares desse vídeo aqui, tá? Então, assim, ó, você tem um BM1, ok? Nesse BM1, o que você pode fazer? Você pode criar 5 contas de anúncio mais a conta particular do perfil. Então, tem as 5 contas do BM mais a conta pessoal, tá? Cada perfil pode criar 2 BMs. Você pode criar mais um outro BM com mais 5 contas de anúncio. Essa estrutura aqui, tá? Com 2 BMs para uma empresa, tá? Que não anuncia nicho black, por exemplo, que é uma empresa de negócios locais, certo? É mais que o suficiente, tá? É uma excelente forma, tá, de contingência. Vai funcionar muito bem. Vocês vão trabalhar muitos anos dentro do Facebook, tá? Sem que você tenha problemas mais sérios. Porque se você tiver problemas, você vai ter contas de anúncios, vai ter outras pessoas, tá? E as coisas não estarão interligadas. Ok? Vamos lá então. O perfil do administrador. Quem é o administrador? Vamos dizer aqui o João. O João é o proprietário da empresa. Sempre lembrando que o BM, o gerenciador de negócio, pertence ao proprietário da empresa, tá? Tem alguns gestores de tráfego que dizem que o BM pertence da agência, pertence a eles, tá? Mas eu sempre trabalho dessa forma, tá? O BM, o gerenciador de negócio, é do proprietário da empresa, tá? E se um momento eu não trabalhar mais com essa empresa, eu simplesmente me retiro desse gerenciador de negócios, tá? E deixo tudo configurado lá para uma outra pessoa poder assumir isso e dar sequência sem nenhum tipo de problema, ok? Então, eu sempre trabalho dessa forma assim, bem transparente, tá? Então, aqui, ó, nós temos o João. O João é o proprietário, tá? Então, o João, ele tem o perfil administrador. O que o administrador faz? Ele vai configurar todos os ativos. Então, ele vai configurar a página, vai criar as contas de anúncio, tá? Lembrando que é muito importante você criar uma conta de anúncio, começar a rodar essa conta de anúncio. Assim que tiver 1 ou 2 pagamentos, ele vai liberar mais outras contas de anúncio. Então, ele vai liberar mais 4 contas de anúncio. Então, você já vai ter a sua conta pessoal, você já vai ter uma conta de anúncio que você vai poder criar na hora que você cria o BM, tá? E aí depois que você começa a anunciar, você pode criar mais 4 contas de anúncio, tá? Então você vai ter 6 contas de anúncio aqui, ok? Beleza, então aqui o João, tá? O perfil do João, ele é o proprietário. Ele vai adicionar dentro do gerenciador de negócio, dentro do BM, tem vídeo explicando como faz isso, tá? Vou deixar na descrição. Ele vai colocar um perfil anunciante, que é o Pedro. O Pedro é uma outra pessoa que trabalha dentro da empresa ou pode ser um gestor de tráfego, tanto faz, tá? Então, esse Pedro, tá? Ele vai fazer os anúncios, tá? Então, ele vai subir as campanhas. O Pedro, o João proprietário, ele vai criar as contas de anúncio, tá? Ele vai criar o pixel, né? E vai dar permissão para o Pedro fazer os anúncios. E o João não faz mais nada dentro do BM. Tá? Então, ele coloca aqui, então, o Pedro para fazer os anúncios. Ele cria um segundo BM, tá? Ele deixa rodando isso aqui alguns dias, certo? E aí ele cria um segundo BM, ok? Nesse segundo BM, o que ele faz, tá? Ele cria esse segundo BM, cria essa mesma estrutura, cria lá uma conta de anúncios, cria lá um outro pixel, certo? Cria todos os ativos que ele precisa criar e ele coloca um outro perfil anunciante. Ele coloca aqui, por exemplo, a Maria, que é uma outra pessoa. Pode ser um outro perfil do gestor de tráfego ou pode ser um perfil de outra pessoa dentro da empresa. Lembrando que esses perfis, todos eles precisam ter
autenticação de 2 fatores e precisam ter a sua identidade verificada junto ao Facebook, ok? Então isso é muito importante. Então, mas aqui o João está interligado nos 2 BMs. Sim, isso não tem problema, tá? O problema é se o João tivesse no BM1, no BM2, no BM3, no BM4, no BM5, no BM6. Aqui nós estamos falando da mesma empresa, tá? Então, cada empresa pode ter 2 BMs. Então, isso aqui não entra naquela questão da política lá da rede que eu falei para vocês agora há pouco, tá? Beleza, então assim, o Pedro vai ser o anunciante desse perfil, desse BM1, e a Maria vai ser anunciante aqui do perfil 2, tá? Aí o que acontece? Se tiver algum problema numa conta de anúncios, bem, perdeu uma conta de anúncios, tem mais 4. Perdeu mais uma conta de anúncios, tem mais 3, tá? Então, só aqui nós temos 6 contas de anúncio. Eu coloquei um asterisco aqui, tá? Na conta, aqui, 5 contas de anúncio. São 5 contas de anúncio que você pode ter no BM, mais a sua conta pessoal. Ou seja, aqui, eu não gosto de utilizar essa conta pessoal. Por quê? Porque se der um problema na conta pessoal, muito provável que dê um problema no perfil do administrador também. Que talvez esse perfil fica restrito para anunciar, mesmo ele não fazendo anúncio, tá? Então, eu não costumo utilizar esse perfil anunciante, a não ser para campanhas muito leves, digamos assim, campanhas de alcance, esse tipo de coisa assim. Tudo bem, mas agora campanha de conversão, campanha para venda, campanha para lead, eu não gosto de utilizar essa conta pessoal aqui, tá? Mas aqui nós temos então mais 10, nós temos 10 contas que a gente pode utilizar aqui, tá? Tá bom, gente? Então, como fazer essa estrutura, tá? Na prática, como criar esses BMs, eu posso ter um vídeo complementar mostrando aqui como que cria os BMs e como que adiciona administradores ou anunciantes dentro do seu BM aqui, Como eu já falei aqui, esse perfil, tá? Não necessariamente precisa ser anunciante, ele pode ser um proprietário também, tá? Então ele pode ser um administrador, um proprietário não, ele pode ser um administrador também, tá? Isso aí não é assim tão grave, ok? Vamos seguindo aqui, Então nós temos, seguindo aqui a questão das estruturas separadas, então aqui nós temos escalas de IBM. Se você, como eu falei, se você é uma empresa, tá? Você não é afiliado, não trabalha com dropship, tá? Não tem e-commerce, tá? Você somente faz ali alguns anúncios para alavancar seu negócio local, a estrutura anterior aqui tá excelente assim. Agora, se você já quer, fazer uma estrutura um pouco mais robusta, tá? Você anuncia bastante na internet, tá? Tem e-commerce, tá bom? Então, é importante que você tenha uma escala de BMs, tá? Ou seja, aqui, você tem o BM1, tem o BM2, nós temos aqui o perfil do Pedro, temos o perfil aqui da Maria, e aí tem mais os outros BMs aqui. Então, tem esses BMs em paralelos aqui, tá? Que é do José, que tem daí mais a Ana como anunciante, tá? E onde é que o José aqui também, vamos supor, esse José poderia ser um sócio, tá? Ou se o José aqui poderia ser aqui a esposa dele, ou vice-versa, enfim, tá? Esse perfil, e aí esse outro perfil também pode criar mais 2 BMs nessa mesma estrutura. Lembrando que cada vez, tá? Esses BMs todos, eles precisam estar pré-aquecidos. Ou seja, você tem ali uma conta de anúncios que você está utilizando. Uma segunda conta de anúncios já tem que estar rodando algumas campanhas ali também. Para que se você tiver um problema nessa principal, a segunda já esteja pré-aquecida. Tá bom? Então, isso é muito importante. Ok? Bem, eu vou dar aqui agora mais umas dicas finais, tá? Que é muito importante também que eu falei na questão ali das formas de pagamento. Então, assim, quando você adiciona as formas de pagamento, tem que cuidar algumas coisas aí bem importantes. Utilize um cartão de crédito por BM, tá? Ou seja, cada BM tem que ter o seu cartão de crédito. Um BM, um cartão de crédito, tá? Não utilize um cartão de uma conta que já foi bloqueada. Ou seja, isso aqui é bem comum e vai dar problema na certa. Tá? Você tem um cartão de crédito num BM, tá? Ou numa conta de anúncios lá, que já teve bloqueio, tá? O que vai acontecer?
né, você vai botar esse bloqueio, você vai botar esse cartão aí numa outra conta de anúncios, já vai acender uma luzinha vermelha lá no Facebook. Tá dizendo, olha, cuidado que esse cara aí tá fazendo coisa que não deve, né, e já vai ficar ligado. Então, como eu falei, o Facebook ele vai ligando esses pontos aí, tá bom? Outra coisa aqui, ó, vá aquecendo contas em sua BM principal e na sua BM secundária, tá? Ou seja, então muito se vê isso aqui final do ano na Black Friday. A empresa passa o ano todo fazendo anúncios lá com 10, 20 reais, né, por dia. Aí chega novembro, Black Friday, agora quero botar 50 reais. Cara, se tu tá o ano todo fazendo anúncio com 10, 20 reais, e aí tu vai querer botar de uma hora para outra 50 reais, vai tomar bloqueio certo. Então, vai tomar bloqueio certo. Por quê? Porque vai dar uma atividade em comum, ou seja, isso não é comum. Tá? Eu falo mais sobre isso lá dentro das políticas ali também. Faça o planejamento. Ó, lá na Black Friday, nós vamos querer criar umas campanhas lá, mais ou menos de 50 reais, né, por dia. Ou seja, então, meses antes você já começa aquecer outras contas de anúncio, e aquela conta de anúncio lá que você está anunciando 20, agora passa para 30, deixa lá uma semana, passa para 40, deixa lá mais uns 10 dias, e aí você passa para 50 e deixa rodando lá alguns dias. Aí você vai aumentando lá devagarinho, ok? Aí você vai chegar lá em novembro e aquela conta já vai estar suportando lá o valor de 50 reais por dia. Que nem eu falo aqui, ó, suba o valor das campanhas de forma gradual. Então, exatamente o que eu estava falando, vá subindo devagarinho, tá? Senão vai dar atividade em comum. Ou seja, né, por isso que é importante ir aquecendo as contas. Tá? Então, você tem lá uma conta, você está gastando 100 reais por dia. Na outra conta, você não utilizou nada ainda. Tá? O que vai acontecer? Se você tiver um bloqueio naquela conta, que você está gastando já 100 reais por dia, até você conseguir aquecer a outra conta para chegar nesse valor dos 100 reais por dia, vai passar um mês. E aí muitas vezes ali já passou a estratégia que você queria fazer. Tá? Então é importante ter esse planejamento, tá? Ter exatamente aí toda essa questão dessa estrutura, desses valores, contas aquecidas, tudo já planejado aí para que você não tenha problemas, tá bom? E eu vou deixar aqui, ó, assista os vídeos complementares. Então, tudo que eu falei aqui, tem vídeos complementares mostrando como fazer, ok? E se você tiver algum problema aí também, eu vou deixar meu Instagram, você pode me chamar no Instagram, caso você tenha algum problema, ok? Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil aí para vocês, tá? Deixa aqui o seu like, muito grato aí por assistir. Até uma próxima oportunidade.